gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Versículo de número 12. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 12 e 13. Vamos ler o 14 também. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Podem se assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Havia um mandamento em Deuteronômio 21, que aquele que cometesse pecado que fosse para a morte, porque os pecados não eram para a morte, mas sim para a remissão. Deus dava oportunidades inúmeras de sacrifícios e holocaustos para que sanasse a condenação do pecado. Mas o pecado que fosse para a morte, em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, essa pessoa seria pendurada no madeiro, para que fosse exposto diante de todos, e toda a congregação pudesse vir, pudesse contemplar o que aconteceria com alguém que cometesse tal pecado. Só que essa pessoa não podia pernoitar no madeiro, para que a terra não se contaminasse. Então, Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 22, no versículo 23, diz assim: todo aquele que cometer pecado de morte, e então morrer, será pendurado em um madeiro, para que todos pudessem contemplar e ver aquilo. Mas ele não poderia pernoitar no madeiro, ele tinha que ser tirado antes do pôr do sol, para que não contaminasse a terra e fosse levado ao sepulcro. A palavra do Senhor diz assim, Gálatas capítulo 13, versículo 13, que o Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar, e foi pendurado no madeiro, para que eu e você pudéssemos ficar livres da maldição da lei, que é a condenação do pecado, que é a condenação da morte. Hoje eu e você temos vivido uma lei, outra lei, paralela ao Evangelho. Às vezes nós nos gabamos e nos realizamos de tal forma, dizemos, nós não vivemos mais a lei não tem mais prioridade e propriedade em nós. Mas eu quero falar de uma lei que nós temos obedecido, que se chama religião. Hoje, a lei foi tirada, foi arrancada, e nós, pelo sangue de Cristo, somos livres da condenação por causa da lei. A lei traz a condenação, e a cruz traz a absolvição. E eu quero falar de uma lei que tem sido estabelecida no meio dos crentes. Eu quero ler com você em Mateus capítulo 26, versículo de número 47. Eu quero falar sobre a lei religiosa que está entre os amigos do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 26, 47, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos principais dos sacerdotes, pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Quero falar sobre a primeira característica da lei. O tema da mensagem é religião ou cruz ou religião. Você sabe que a lei foi abolida por meio de Cristo. A lei foi cravada na cruz. Foi arrancada do meio de nós. Mas Satanás tem inserido pouco a pouco leis e regras chamada religião, onde nós temos trocado a nossa cruz, onde Jesus diz, aquele que quiser vir após mim,
toma sua cruz e siga-me. E a primeira característica da religião, ela nasce no meio dos amigos do Senhor Jesus. A religião não nasce lá fora, a religião não nasce no meio dos ímpios, a religião nasce no meio dos amigos do Senhor Jesus. No meio das pessoas que comem com Ele, no meio das pessoas que ceiam com Ele, no meio das pessoas que convivem com Ele dentro das igrejas. E a principal característica é a traição. É o beijo da morte, é o beijo da traição. Pessoas que estão junto com o Senhor Jesus e estão em Cristo quando as coisas vão bem, quando as coisas dão certo, quando as coisas funcionam de acordo com o seu cronograma particular. E quando as coisas começam a sair dos seus desejos, do seu currículo particular, eles começam a traí-lo, abandoná-lo. Eles começam a simplesmente a negar-se. Eles começam a perder o gozo e a alegria de estar diante dele. Eles começam a perder o vigor. Eles começam a perder os esforços. Eles começam a ficar desanimados. Eles começam a esfriar-se emocionalmente e espiritualmente, porque as coisas não estão saindo, ou então mudaram, ou então receberam alguma forma de transformação. Quando é que você identifica que você é um religioso? Quando situações mudam o seu fervor pelo seu Senhor. Quando você percebe que existe em você apenas um bom humor, e apenas nos momentos em que você está bem, existe alegria, existe vontade de buscá-lo, vontade de estar bem com Ele, vontade de orar, de estar na presença dEle. E quando as coisas começam a ir mal, essas coisas começam a afastar você dEle. Você começa a ficar reticente, distante, você começa a ficar amargo e mal-humorado. Você não tem Jesus e nem a cruz, você tem religião. Porque quando eu tenho Cristo, eu tenho a cruz. Mas quando eu tenho religião, eu tenho uma sistemática religiosa. Eu consigo amar e adorar a Deus e ser fervoroso apenas quando as coisas estão caminhando conforme o meu script. Mas quando as coisas começam a ir mal para mim, eu começo a me distanciar e me esfriar. Eu começo a perder o vigor e a perder o fulgor de servi-lo. A religião nasce no meio dos amigos do Senhor Jesus. E a principal característica, a primeira característica, é o esfriamento. É a perda do vigor, do prazer, do estar junto. A Bíblia diz que quem traz Jesus foi um amigo dele. E Jesus olha e diz assim: amigo, com um beijo trai o Filho do Homem. Cruz ou religião? O que temos sobre nós? Jesus morreu na cruz e tirou toda a lei de condenação. E Satanás criou outra, chamada religião. E hoje nós vamos perceber algumas características da religião. E eu gostaria que, em nome de Jesus, você olhasse para as características da religião e você pudesse identificar se essas características estão sobre você. Primeira característica: inconstância. Existe em você apenas uma disposição quando você se sente bem. E quando você se sente mal, existe um esfriamento. Isso é religião. Segunda característica, Mateus capítulo 26, versículo 57. Questionamentos. Inquisição. Inquisição é uma palavra que é religiosa, onde a igreja, a situação eclesiástica, traz questionamentos, juízo, tribunal. A segunda característica da religião é questionamento. É os porquês que os crentes se predispõem a fazer. Porque aconteceu isso comigo, porque aquilo, por quê? Esse questionamento e essa porfia e essas indagações que nascem na mente de alguns, que não conseguem entender que o que agrada a Deus é temor, e quem teme não questiona, quem teme não porfia, quem teme não pergunta. Quem teme a Deus não o questiona. Ele simplesmente pega a sua cruz e segue o seu caminho. E ele consola-se dizendo: Deus está comigo.
Deus está comigo e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26, versículo 57, os que o prenderam a Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. A questão é, eles questionaram o Senhor Jesus, isso aconteceu durante a noite toda, e perguntando, você é o Filho de Deus? E Jesus diz, você o disse, e essas perguntas, e procurando falsas testemunhas, e procurando pessoas que dissessem coisas que eram cabíveis de levá-lo à morte, como por exemplo uma blasfêmia. Segunda característica da religião, é a dúvida sobre Deus, isso é blasfêmia. É você dizer algo que não condiz com aquilo que quem Deus é. A blasfêmia é você dizer coisas que desagradam a Deus, coisas que falam de uma maneira distorcida sobre Deus. E quantas vezes as pessoas têm? Eu acho que nós deveríamos, como crentes, entendêssemos o que vale a pena ser dito. Coisas que não valem a pena ser ditas, não podem ser ditas. Se você está irado, nervoso, se você está alterado, cerre seus lábios. Cerre seus lábios. Quando você não estiver pronto para falar, suas palavras estiverem contaminadas, leve-as para o mais profundo e o íntimo da sua alma, para que elas sejam descontaminadas. Não permita que palavras contaminadas, que irão contaminar a sua vida, saiam dos seus lábios. Eu não estou bem para falar. Eu não estou bem para falar, não é bom eu falar agora, as minhas palavras estão contaminadas, eu preciso fazer silêncio, eu preciso me calar, eu preciso levá-las a um lugar de descontaminação, onde os meus pensamentos irão entrar em ordem, onde as minhas emoções irão voltar ao lugar delas. Quando não estamos bem para falar, não falemos. Muito cuidado com essa inquisição. Quando alguns crentes acham que eles têm o direito e que eles podem questionar Deus, e que eles podem dizer ao Senhor por quê. Muito cuidado com isso. Quando você percebe isso, você está não com a cruz, mas com a religião. Quando você segue uma religião, você se acha no direito de questionar. Você acha no direito de insurgir contra. Isso você não necessariamente precisa fazer verbalmente, mas muitas vezes se faz com o seu comportamento arredio, severo, azedo, chateado, como o salmista no Salmo 73. Quantas vezes você, ao invés de carregar a sua cruz, como o próprio Jesus nos ensina, você, ao invés de carregar a cruz, questiona, murmura, reclama, fala mal. Terceira característica, 26:63. A cruz nos leva a pensar e a falar na eternidade. E quando a eternidade nos é dita, existe alegria em nossos corações. Mas quando somos apenas religiosos, a eternidade não é um consolo e nem foco. O foco é essa vida. Religião prega essa vida, a cruz prega a eternidade. Religião fala dessa vida, fala do sucesso dessa vida, fala da vitória e do êxito dessa vida. A cruz fala do êxito eterno, da salvação, de estar na presença de Deus, da vida eterna que já está dentro de mim e dentro de você. Religião ou cruz? Mateus capítulo 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles disseram: eu estou
conjurando, ou seja, eu estou chamando você para você dizer por Deus, você não pode negar isso. Tu disseste, Jesus responde, porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Vocês olham para mim e dizem assim, nessas roupas, nesses trajes e nessa situação, diga, você é o Filho de Deus, mas em breve vocês verão o quê? O que vocês vão vir? Vocês vão vir o Filho de Deus assentado à direita de Deus, vindo com o seu poder e glória. Quando Jesus fala do poder e glória e de tudo aquilo que viria sobre a eternidade, o que o sacerdote fez? Rasgou as vestes. A religião, ela não gosta da eternidade. A religião tem medo do arrebatamento, a religião tem medo da morte, a religião tem medo da eternidade. A cruz não. A cruz, pouco a pouco, você vai morrendo, abnegando, renunciando, e todos os dias você olha para esse céu, esteja ele escuro, ou claro, ou ensolarado, e você diz, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. A cruz te faz anelar pela eternidade, a religião te faz resistir à eternidade. Quando Jesus fala para aqueles sumos sacerdotes, e aqueles escribas, e aqueles anciãos sobre a eternidade, eles recusam ouvir a voz da eternidade, eles recusam ouvir a voz daquele que era a verdade e a vida, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a religião, ela não suporta ouvir-se falar de eternidade. Cruz ou religião? Você ama o céu? Você está preparado para ir para ele? Todos os dias, você tem entendido isso? Que ontem e hoje foi um dia a menos que você passou nesta terra e você está um dia mais perto de seu Senhor. E pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui 1, 10, 20, 30, 50 anos. Mas isso é certo, eu e você estaremos diante dele. E essa é a maior certeza que rega a nossa vida, é a maior esperança que enche o nosso ser, que um dia nós vamos estar diante do Senhor. Isso é o que alimenta a igreja. O que alimenta a igreja não é a prosperidade desta terra, o que alimenta a igreja é que o meu Senhor e o seu Senhor está sentado à direita de Deus, e Ele vai dar o brado dele, e Ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, e eu e você ouviremos o suar dele, ouviremos a voz dele, e seremos transformados em um corpo incorruptível, num piscar de olhos, iremos ser arrebatados desta terra, e iremos morar com Ele eternamente. Essa é a maior esperança que temos em nosso viver. Isso é o que nos alegra. Isso é o que nos alegra, é a nossa eternidade, é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Quando os discípulos se alegraram pelo domínio e autoridade sobre os demônios, quando os discípulos do Senhor Jesus deste tempo se alegram pelos milagres, pelo êxito, pela prosperidade, o Senhor Jesus diz assim: isso é bom e eu faço por vocês, mas alegrai-vos muito mais pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida, o livro que eu formei e que eu abri e permiti que os vossos nomes estejam escritos. Amém? A característica da religião, a terceira, não gosta do céu. Prega para a terra, gosta da terra, é direção terrena, socialismo, alto astral, ânimo pronto, e levanta o indivíduo para jogá-lo ao inferno. Essa é a obra da religião, mas a obra da cruz é fazer consciente que em breve nós estaremos com Cristo, que em breve a nossa eternidade está muito perto. Eu e você conseguimos sentir o cheiro dela, conseguimos sentir a presença dela, porque aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Amém? A quarta característica, capítulo 27, versículo de número 1. A religião, ela está muito inteirada com o mundo. Ela está muito inteirada com o sistema político, o sistema espiritual do mundo. A religião, ela usa o mundo para os seus fins. A cruz abomina o mundo. A cruz, os da cruz, não são do mundo, são odiados pelo mundo, não têm aliança com o mundo. Cruz ou religião? Vou repetir. A religião faz com que você se sinta totalmente confortável, que você não seja perseguido pela justiça, por causa da justiça. Faz com que você aceite as coisas de uma forma natural.
A religião faz com que você diga, mas é assim mesmo. A religião tem olhos largos, e um caminho largo e uma ótica larga. A religião é política. Ela é muito política. Ela não fala isso para não ofender esse, não fala aquilo para não ofender aquele, não prega a verdade para que as pessoas não se constranjam. A religião, ela é muito política. Ela é muito politizada. Por quê? Porque a religião, ela não prega Jesus. A religião prega a aceitação. Então, os sumos sacerdotes foram para a política. 2 anos antes, a lei foi estabelecida em Roma, que a morte não seria mais, todos aqueles escravos que estavam subjugados a Roma, não podiam mais decretar a morte por ninguém. Eles tinham que passar pelo Estado, e 2 anos antes disso, e o Estado iria determinar se alguém morresse ou não, e que tipo de morte, claro, Roma, cruz, iria morrer. Quero falar de novo, religião é politizada. A cruz é a verdade. Você não tem comunhão com esse mundo, você não participa, você não gosta, tudo te incomoda. Esse mundo é vil, esse mundo é danoso, mas a religião se adequa bem a esse mundo. O religioso se adequa bem a esse mundo. O religioso não se sente perseguido, o religioso, o mundo é confortável para ele, o religioso, tudo bem, tudo de boa, tudo normal, e aí, está tudo normal. Agora, aquele que tem a cruz, ele olha e vê espiritualmente, e ele vê a decadência do Brasil, e ele vê a decadência da igreja brasileira, e ele vê a igreja brasileira e o mundo se fundindo em um só. Ele consegue enxergar isso, e ele sofre, e ele ora, e ele chora, e ele clama por santidade. A cruz faz com que nós enxergamos, a cruz faz com que nós olhemos e observemos o que está acontecendo na igreja. Agora, o religioso fala palavrão, o religioso mente, o religioso gosta de piadas picantes no WhatsApp, de coisas engraçadas e borrachices. O religioso gosta de estar totalmente envolvido com as coisas deste mundo. A cruz não. A cruz traz a responsabilidade de santidade. A cruz traz responsabilidade de separação. Quando Jesus diz em João, vocês não são deste mundo, vocês estão nele. A cruz nos dá consciência que não somos daqui, que somos peregrinos, que estamos de passagem. A Bíblia diz em Mateus 27:1, e chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Foi isso que fizeram. Entregaram, e aí começou um novo julgamento. A religião faz uso da política. A religião apoia-se no mundo para conseguir aquilo que quer. A religião está vendida. A cruz não. A cruz não se prostra diante da política. A cruz não se prostra diante da sistemática do mundo. A cruz fica de pé. A cruz nos habilita a ficarmos de pé. A cruz não se prostra. Cuidado. Você observa se é religioso. Se você se prostra diante da sistemática deste mundo, se tudo para você é normal, se tudo para você é comum, se nada te incomoda, se nada te faz enxergar, ver, entender e compreender que você não pode ser assim e não pode fazer parte disso. Continuando. A religião é sem misericórdia. A cruz é toda misericórdia. Você sabe qual foi o pior pecado de Judas? Não foi trair Jesus. O pior pecado de Judas foi dar a si mesmo a própria sentença. O pior pecado que as pessoas cometem não é pecar, mas dar a si mesmo sentenças particulares. Judas não conseguiu crer na misericórdia de Deus. Judas não conseguiu caminhar o caminho do arrependimento, o caminho da conversão. A Bíblia diz em Mateus 27, versículo de número 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei.
traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Quando que você percebe que você é religioso? Quando você começa a ficar sem misericórdia para com as pessoas. Você começa a não mais estender a mão, mas apontar o dedo. Você começa a fazer com que as coisas negativas das pessoas se tornem muito relevantes. Você começa a esquecer a sua capivara e esquecer aquilo que fez e Deus tem feito. E você começa a olhar para as pessoas com olhos altivos. E você começa a criticar e condenar. E você começa a apontar o dedo. E você começa a querer dirigir a vida das pessoas. E você começa a querer condenar e colocar as pessoas em sentenças. A religião é sem misericórdia. A cruz é pura misericórdia. A cruz faz com que nós amemos as pessoas. A cruz faz com que nós perdoemos as pessoas e esqueçamos o passado e esqueçamos o que foi. A cruz faz isso. A cruz faz com que nós nos lembramos daquilo que foi pago para que nós estejamos aqui hoje. E o mesmo sangue derramado por mim, também pelo meu irmão, também por aquele que está falhando, também por aquele que está errando agora. A cruz é todinha misericórdia, mas a religião não. A religião não. Enquanto a cruz é arrependimento e misericórdia, a religião não está nem aí com o arrependimento das pessoas. A religião não está interessada na salvação das pessoas. A religião está interessada em usar as pessoas. O que é que eles disseram para Judas? Isso é contigo, nós não estamos nem aí com você. A religião é assim. Ela suga você e tira de você aquilo que você pode oferecer. Eles usaram Judas. E eles tiram de você aquilo que você pode oferecer. E quando você não serve mais, simplesmente a religião te chuta. A cruz não. A cruz te corrige. A cruz te exorta. A cruz te leva ao arrependimento. A cruz te humilha para você enxergar as suas falhas. A cruz trabalha com você. A cruz faz com que você enxergue sua rebelião, sua altivez. A cruz faz com que você enxergue seus erros, sua prepotência, para que você seja salvo. A cruz humilha. Ela nos humilha, nos faz levar em consideração e entendermos a nossa soberba, a nossa arrogância e o caminho que estávamos caminhando. A religião não. A religião diz: é contigo, se vira, se vira, se vira. Ela suga o que é de melhor de você e depois te abandona. Eu queria perguntar uma coisa para você. Será que no nosso meio existem características assim? Será que nós somos pessoas que usamos pessoas quando elas são produtivas? E então, quando elas não nos servem, simplesmente nós deletamos da nossa vida? Sexta característica: hipocrisia sangrenta. A religião é hipócrita. A cruz é verdadeira. A religião é hipócrita. Sabe o que os sacerdotes fizeram? Não vamos contaminar o ouro do templo com as 30 moedas de Judas. Contaminação. Eles haviam entregado o Filho de Deus e estavam preocupados em contaminar o ouro do templo. Ah, disse um, nós já sabemos. Não gostamos que os nossos corpos sejam enterrados com os estrangeiros que se convertem ao judaísmo. Vamos comprar um terreno separado, ali será o sepulcro dos prosélitos, ou seja, daqueles que se convertem ao judaísmo. O proselitismo é aqueles que se convertem ao judaísmo. Boa ideia. Vamos usar esse dinheiro para os nossos planos. E ainda vamos estar bem diante da população. E os judeus vão olhar para nós e dizer assim: olha só, como eles são produtivos. Como eles estão pensando em nós. Religião joga. Religião joga. Religião usa o dinheiro. Sabia? Ao seu bel prazer. A religião usa monetariamente o dinheiro para corromper, para matar e para destruir. O que você precisa entender?
Não use o seu dinheiro para tentar comprar Deus. Não use o seu dinheiro como fichas particulares. Não faça isso. É seu dever e obrigação. Hein? Seu dever e obrigação. Devolver aquilo que pertence ao Senhor, combinado na palavra. Você não está fazendo nada demais. Não acha que o seu dízimo está comprando um lugar especial diante de Deus, que sua oferta está mudando alguma coisa. É seu dever e sua obrigação. É seu dever. A religião faz com que as pessoas façam uso do dinheiro de uma maneira indevida. Usam o dinheiro para tentar comprar, para tentar manipular. Quantas igrejas são manipuladas por seus dizimistas? Igreja onde as pessoas sabem o valor do dízimo de todos. Hein? E aí, meu irmão? E aí? Você acha que realmente Deus se deixará manipular por conta do seu dinheiro? Não. A religião usa o dinheiro para fazer bonito. E eles achavam que estavam prestando ainda uma obra a Deus. Estavam fazendo algo agradável diante do Senhor. E disseram, no 27, versículo 7, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Sétima característica da religião: persuasão. Religião é muito astuta, por isso que existem muitos religiosos. Jesus aboliu a lei e Satanás levantou a religião. Quer dizer, ficou tudo a mesma coisa, não é? Aqueles que vão ser engodados, que se deixam ser engodados, se engodam pela religião. Mas aqueles que conhecem Jesus não se deixam engodar, porque sabem que Jesus aboliu a lei. E agora é a cruz de Cristo que perdoa os nossos pecados e nos faz nova criatura, para que não vivamos mais no pecado. Capítulo 27, versículo de número 19. Estando eles assentado no tribunal, sua mulher, estando ele, Pilatos, não entres na questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. A mulher de Pilatos disse, mas os principais, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse. Vocês escolhem um Cristo ou Barrabás, Jesus ou Barrabás, Barrabás. E o que eu faço com Cristo? Crucificam. O que eu faço com Jesus chamado Cristo? Crucificam. A multidão estava amotinada por causa dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes. Persuasão da multidão. A religião persuade. A cruz convence. A religião persuade. A cruz convence. Eu não preciso ser persuadida. Você não precisa ser persuadido. Nós precisamos ser convencidos pelo poder desta palavra. É disso que nós precisamos. Existem pessoas que foram persuadidas ao Evangelho. São pessoas religiosas. São pessoas que precisam de suas emoções, de seus sentimentos, de sinais, de paradigmas, de questões, de liturgia, para que possam ver Deus, para que possam tocar Deus. Nós tocamos Deus quando sentimos o peso da nossa cruz. Nós conhecemos Deus quando sabemos que a nossa cruz está sobre nós e a temos carregado dia após dia. Temos sido provados e aprovados por Deus. A religião persuade. Existem muitas pessoas persuadidas ao Evangelho. Vem para Jesus e você vai. Vem para Jesus e Deus vai. Vem para Jesus e vai. Então eles vêm, se aglomeram dentro das igrejas e ficam à espera. Sempre à espera. E nunca estão contentes. E nunca conseguem chegar a um arrependimento verdadeiro, a um convencimento verdadeiro. E nunca conseguem entender a dinâmica do Evangelho. E nunca conseguem compreender sobre cruz e sobre o Cristo dela. Simplesmente são persuadidos. O Evangelho é cruz e não persuasão.
Como que você descobre que você foi apenas persuadido? Quando vem a tentação, quando vem, como o Senhor Jesus diz na parábola da semente, quando vem a perseguição por causa da palavra, a terra é muito pouca, então vem o sol e o vento e leva tudo embora. Mateus 27, 41. A religião escarnece da cruz. A religião não gosta de falar sobre cruz. Havia um tempo atrás que tinha um pastor que pregava que não se podia ter cruz e não podia nem se falar em cruz. E o povo dele todinho acreditava. Agora, a palavra está aqui, ó. Eu não me envergonho da cruz de Cristo. É poder para mim e poder para você. Existem pessoas que escarnecem da cruz, que não entendem que a cruz ainda existe. E eu tenho a minha, e você tem a sua. Todos nós temos a nossa cruz. E a cruz não é sua. A cruz é a morte do seu eu todos os dias. É a sua morte para o mundo e a sua vida para Deus. A Bíblia diz no versículo de número 41, da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confie em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. A religião debocha da cruz. Mas o Evangelho levanta a cruz, exalta a cruz, indica a cruz. Será que temos escarnecido da cruz? Ao desistirmos, ao olharmos atrás, a não entendermos aquilo que Deus quer para nós e não estarmos dentro dessa situação? Quero que você vá comigo um pouquinho em João 19. É aqui que está escrito apenas esse texto, por isso eu preciso que você vá. A religião visa regras. Você cumprindo as suas regras, está tudo bem. Levante a mão, abaixe a mão, participe do coral, faça a sua encenação, faça a liturgia e desenvolva o seu cargo e faça o que você tem que fazer. A cruz é coração. A cruz é alma. A religião são funções e papéis. A cruz é alma. A cruz é choro, é quebrantamento, é alegria, é constrangimento, é arrependimento, é contrição. A cruz é coração, alma, coração que bate, alma que pulsa. A religião não, são regras, 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 regras. Essa é a liturgia do culto. E aí você vai e faz, e desenvolve a sua liturgia, e vem e faz o seu cargo, a sua função, e vai para a sua casa, e volta, e vai para a sua casa, e volta. A cruz não, a cruz você leva a Jesus. Você vai com Jesus, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo, e assim por diante. O Senhor Jesus move-se dentro de você, e existe paixão, e existe compungimento, e existe quebrantamento, e existe poder, e existe autoridade, e existe vida de Cristo em você. A religião não. A religião apenas quer que você não se envolva, apenas que o seu compromisso seja, exerça a sua função, e não fale muito, não pergunte nada. É isso que a religião diz. Você seja um participante, não ativo, passivo. Venha, cumpra as suas obrigações e volte para a sua casa. João 19, versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no ensopo, lhe achegaram a boca. Capítulo 19, versículo de número 30. Quando Jesus tomou o vinagre, consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, aquilo que eu disse para você, de Deuteronômio 21, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados.
regras. Olha, nós conseguimos o nosso feito, ele morreu, mas nós temos regras para cumprir. Ele não pode ficar pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23 diz que ele não pode ficar pendurado no madeiro. Regras. Não importa, você cumprindo as suas regras é suficiente. O que você faz com a sua vida, o que você faz com a sua alma, para onde você olha, o que você cobiça, o que você tem dentro de você, toda a sua impureza, todo o seu pecado, isso não importa. Se você vem à igreja e canta, se você vem à igreja e faz a sua liturgia de culto, se você cumpre o seu compromisso religioso, está tudo bem. O que a religião busca é a sua função, o que a cruz busca é a sua alma. Diga amém. Eu quero que você volte comigo em Mateus, capítulo 27, versículo de número 62. A religião persegue a glória de Cristo, porque na religião a glória é dos homens. A religião disse assim, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Pilatos, mande guardas para guardar o túmulo, para que os seus discípulos não venham e roubem o corpo, e então ele diga que ressuscitou. Vai ser pior do que o começo. No começo nós combatíamos o milagre dele. Se no começo a gente combatia as doutrinas dele, agora a doutrina da ressurreição sendo inserida vai ser pior agora do que depois. A religião tenta ofuscar a glória de Cristo. Porque na religião o que vale é a glória dos homens. Eu consegui, eu posso, e eu sou maravilhoso, e eu sou poderoso, e eu sou a menina dos olhos de Deus, e Deus me ama, e é meu cargo, e é a minha função, e é o meu tempo de cristianismo, e é o que eu posso fazer, e é o que eu sei, e é a minha teologia, e são as minhas amizades, e é aquilo que eu faço, e é aquilo que eu posso. A religião ofusca, tenta ofuscar a glória de Cristo, mas a cruz, a glória é só de Cristo. Ele é único, Ele é perfeito, Ele é absoluto. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, e eu e você estamos prostrados diante dessa cruz, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre mim e forme em mim o caráter de Cristo. A cruz nos leva à rendição, à submissão, à paixão por Ele. A religião faz com que nós queiramos dar um jeito e que nós apareçamos e venhamos a ofuscar a glória de Cristo. Ele ressuscitou, e por mais que houvessem guardas, e por mais que os sacerdotes trabalharam para que aquilo não acontecesse, a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Ele foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória. E nós? Somos servos, somos adoradores, somos amantes, amamos a glória do Senhor. Amém? A religião faz com que as pessoas busquem status, busquem fama, busquem ser adoradas, buscam ser prestigiadas. A cruz, que eu desapareça, que eu diminua, que Ele cresça. A cruz todos os dias prega nos nossos corações e nas nossas almas. Contemple a grandeza dEle. A cruz diz em todos os momentos para mim e para você: Ele não precisa de ti, é você quem precisa dEle. A cruz prega, a cruz fala conosco, a cruz ministra sobre nós a humilhação e a humildade que temos que ter diante dEle. A cruz diz: você não vai perdoar, mas olha o que foi perdoado. A cruz prega sobre humildade, a cruz fala sobre isso. A religião não. Você foi ofendido? Onde já se viu isso acontecer com você? Onde já se viu você não ser preferido e ter sido preterido? É a sua vez, você tem que fazer valer a sua vontade. Por último, capítulo 28, versículo de número 11. A religião encobre a verdade. Ela paga para que a verdade não seja pregada.
A cruz ama a verdade e só fala de verdade. A religião tenta encobrir a verdade. Religião não fala do seu pecado. Religião não fala do seu coração. Você sabia que tem muito crente que não sabe o que é coração? Tem muito crente que não sabe o que é alma. Tem muito crente que não sabe as 3 faculdades da alma. Tem muito crente que não sabe o que é soberba. Não sabe o que é soberba. O maior pecado, a fonte do pecado, onde nasceu no coração de Lúcifer. Por quê? Porque a religião não prega, a religião não ensina. A religião é litúrgica, a religião é dogmas, é costumes, é hábito. A cruz fala a verdade, a cruz nos expõe diante do Senhor, a cruz nos desnuda diante daquele com quem temos que tratar. A cruz fala das nossas verdades, a cruz expõe o nosso coração, a cruz nos constrange, a cruz nos convence. A religião encobre os nossos erros, as nossas falhas. A religião não gosta que nós coloquemos as nossas verdades, como você vai fazer agora há pouco, diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, eu tenho sido religioso, eu vejo em mim características expressivas de um religioso, me perdoa, Senhor. Os soldados chegaram para os sacerdotes e disseram: veio um anjo, nós desmaiamos e o corpo sumiu. Os sacerdotes souberam o que aconteceu, mas eles pagaram muito caro os soldados. E disseram: vocês vão dizer que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Até o fim, a religião tem planos e estratégias. Você não precisa de planos e de estratégias. Você só precisa da verdade. A Bíblia diz em Mateus 28, versículo de número 11... E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vai. E vieram de noite os seus discípulos, dizem, e dormindo nós o furtaram. Vocês vão dizer que vocês dormiram e os discípulos furtaram o corpo dele. A religião não fala a verdade. Ela não mostra o seu erro, não mostra a sua falha, ela não mostra o seu futuro, ela não mostra. A religião encobre os seus erros, mas a cruz fala de você, para você. A cruz fala do seu pecado, dos seus erros e das suas falhas.